Muito bem, então veja bem, nós vamos começar com esse texto. Eu acho que eu vou ter que olhar por ali mesmo, não quero fugir da câmera aqui. Dá para pegar aí? Então diz assim, Salmo 84, 10, olha bem. Por que nós cantamos essas coisas? Porque vale mais um dia nos teus átrios, você pode repetir comigo? Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Agora, olha que curioso, por que o salmista, porque Davi, nesse caso, nem todos os textos que vamos citar aqui são de Davi, mas aqui no caso é Davi, por que Davi não diz? Porque vale mais um dia no santíssimo lugar do que em outras partes 1000, ou em outra parte 1000, ou vale mais um dia no lugar santo? Então, a pergunta que nós temos que fazer é, que tipo de informação nós perdemos ao longo do tempo a respeito do átrio, que por alguma razão nós não observamos? Vale mais, olha bem, um dia, diga um dia nos teus átrios. Então, aqui tem duas informações que tem a ver com a música que nós acabamos de cantar, duas informações que já são interessantes. Em primeiro lugar, é que o átrio é tão importante, pode observar que nós rearrumamos aqui as coisas, né? E principalmente que vamos ministrar sobre o átrio, o que nós fizemos? Nós expandimos o átrio, diminuímos um pouco o espaço do lugar santo e diminuímos o santíssimo lugar. Porque, na verdade, esta era a proporção do tabernáculo, esta era a proporção. O átrio era muito maior, não apenas em termos da distância da porta do átrio até a entrada da tenda, mas também considerando os espaços vazios que havia ao redor da tenda. Então, duas informações que nós temos aqui, que nós vamos passar por elas hoje, até o final da palavra. Primeiro é que um único dia nos átrios vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E diz o texto, olha bem, diz o texto, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000, ou seja, vale mais um dia no átrio do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Agora a pergunta é, esse qualquer outro lugar, será que estaria incluído também o lugar santo e o santíssimo? Será que estaria? Essa é a pergunta. Vale mais um dia no átrio do que em qualquer outro lugar 1000 dias. Então a pergunta que nós queremos responder daqui até o final é, será que estão incluídos o lugar santo e o santíssimo lugar? Essa seria a pergunta. Bom, eu vou passar com vocês aqui rapidamente, e eu vou pedir à irmãzinha da filmagem que me acompanhe aí nos slides, e eu vou fazer com você uma visão panorâmica rápida, porque coisas que você já viu, tá? Sobre o tabernáculo, para chegar no ponto que interessa, que é o que eu quero ministrar com você nesta noite. Então, primeiro, nós temos ali o tabernáculo, e esta introdução que eu estou fazendo, digamos assim, este resumo, né, ele está dividido em 5 etapas, né? Essa introdução, nós vamos falar sobre o átrio, o que tinha no átrio, tudo isso é um resumo rápido que eu vou fazer. Vamos falar sobre os objetos, e aí vamos gastar mais tempo, um pouco, falando sobre os 2 últimos pontos. Diga comigo, os mistérios do átrio. Mais forte, diga, os mistérios do átrio. E diga comigo, o anelo dos salmistas. Aí nós vamos entender por que os salmistas, e nós encontramos na Bíblia textos e mais textos, onde salmistas e profetas tinham uma atração pelo átrio, um anelo pelo átrio. E toda vez que eles falavam, de alguma forma, da relação com Deus, a parte do tabernáculo que era citada era o átrio. Não era o santíssimo lugar e nem o lugar santo, era sempre o átrio. Porque há algo que nós precisamos entender nesta noite, se Deus assim nos permitir, tá? Então, como introdução ao átrio, nós queremos falar sobre, primeiro, Deus ordenou a Moisés construir o tabernáculo, que você já sabe, muita coisa que o pastor Diego já falou, então eu não vou ficar gastando tempo reexplicando essas coisas, tá? O tabernáculo era uma tenda de reuniões móvel, não é? E essa reunião está entre aspas, exatamente por causa do detalhe ali que o irmão falou,
era uma tenda de reuniões, mas não era para todo mundo, não é? Deus queria habitar entre o seu povo, os israelitas, para ter comunhão com eles. Os textos estão aí, para você poder depois anotar, enfim, para quem também estiver assistindo o vídeo, etc. Então, ali está o cerne do tabernáculo, a visão, né, geral do tabernáculo. Nós temos o portão do lado direito. Então, eu vou mover para cá um pouquinho, só para te explicar um detalhe, né? Devagar, para não atrapalhar quem estiver filmando aí. Veja bem, coincidentemente, a foto aponta na direção que nós estamos aqui. Então, aqui tinha uma cortina entrelaçada. Nós colocamos aqui, a igreja colocou três separadas das cores da cortina, porque é muito difícil encontrar. Foi uma luta para conseguir os tecidos para fazer a roupa do sacerdote, por exemplo, é muito difícil. Mas o que tinha aqui era uma cortina única, toda entrelaçada com essas três cores que você está vendo aqui. Então, o que acontece? Quando alguém chegava na porta do tabernáculo, a pessoa estava diante de um divisor de águas. Esta porta, ela era um divisor de águas, porque quando a pessoa atravessava esta porta, ela tinha que se envolver num determinado ritual. O comportamento dela estava pré-determinado. Ela não podia entrar no tabernáculo e fazer o que ela quisesse. O comportamento dela já estaria pré-determinado, tá? Então, a tenda em si era mais ou menos dividida desta forma, tá? Tinha a menorá, como você já sabe aqui. A menorá do lado esquerdo de quem entrava, o altar do incenso bem na frente da cortina que entrava para o Santíssimo, e a mesa dos pães da proposição à direita de quem entrava, exatamente como você está vendo ali, e portanto a Arca da Aliança lá no final, dentro do Santíssimo Lugar, tá? O tabernáculo foi construído de acordo com o modelo estabelecido por Deus, portanto o modelo do tabernáculo é de Deus. Então, quando nós estudamos, quando você vê aqui a igreja gastando aqui X mil dólares para poder fazer um setup desse aqui, para poder ensinar a Bíblia para você entender o que é o tabernáculo, isso aqui há uma razão. Por que nós não temos aqui a réplica da Torre Eiffel para explicar para você a Torre Eiffel? Por que nós temos aqui o setup do tabernáculo ao invés da Estátua da Liberdade? Porque esse tabernáculo aqui que você está vendo é uma construção que saiu da cabecinha de Deus. Quem está entendendo? Saiu da mente de Deus. Deus mandou construir, então nós temos que entender por que Deus mandou construir o tabernáculo. Nós estudamos o tabernáculo para entender o padrão de adoração de Deus e o caráter do Messias. Agora, olha bem, vou desacelerar um pouquinho. Nós estudamos o tabernáculo para entender, diga comigo, o padrão de adoração. Que é o que o átrio tem a ver hoje, que nós vamos ver até o final, o padrão de adoração de Deus ou a Deus, né, e o caráter do Messias. E o tabernáculo revela como pessoas comuns podem se relacionar com o Deus Santo e Todo-Poderoso. Vamos mais um pouquinho, vai ter um momento da gente parar e desacelerar. O tabernáculo ficava no centro do acampamento israelita, você já sabe disso também. As tribos todas acampavam ao redor, as 12 tribos acampavam ao redor dele. Ele foi o centro espiritual de Israel por mais de 500 anos, até que Salomão construísse o templo. E a Bíblia dedica, veja bem como que o assunto é importante, a Bíblia dedica cerca de 50 capítulos para falar do tabernáculo. Então, vale a pena estudar esse assunto. O tabernáculo foi construído usando materiais valiosos como ouro, prata, bronze, madeira de lei, tecido fino, etc. O ouro do tabernáculo foi estimado, como já disse o pastor, por um ministério americano. Se fosse construir o tabernáculo hoje exatamente do jeitinho que Deus mandou construir no deserto, ele custaria mais de $1 milhão, tá? Em ouro, prata e todas as especiarias necessárias, tá? E tudo foi pago com ofertas do povo israelita, os textos estão aí. O tabernáculo era a sombra do tabernáculo espiritual, porque havia um modelo no céu. Você vê no Apocalipse isso, inclusive, quando você lê o Apocalipse, você vê o modelo, o real, no céu, né? O tabernáculo apontava para a obra redentora de Jesus Cristo. Então, quando nós estamos falando de tabernáculo, daqui a pouco nós vamos desacelerar para falar do átrio, e você vai perceber como que tudo é 100% voltado para a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E o tabernáculo verdadeiro está no céu, onde Jesus, nosso sumo sacerdote, está. Aí vem o átrio, tá? No átrio nós temos a porta, tá? Nós temos a cerca, que está hoje representada aqui por esse
pano branco aqui atrás de mim, nós temos o altar do sacrifício, que tinha exatamente essas medidas que você está vendo aqui. A diferença é que lá ele ficava em cima de uma plataforma, então tinha uma plataforma, ele ficava ainda mais alto do que isso, e ele tinha uma rampa comprida que descia, e essa rampa, ela vinha do zero até a altura do altar, que ficava sobre uma plataforma, tá? Então, os sacerdotes tinham que subir e descer essa plataforma constantemente durante o dia para oferecer os sacrifícios, ok? O altar do sacrifício e a pia de bronze, que hoje está representada por essa daqui. Ali você vai ver que tem um modelinho diferente, e se você colocar no Google lá, pia de bronze do tabernáculo, vai aparecer umas 20 artes diferentes uma da outra. Por quê? Porque é o único objeto do tabernáculo que a Bíblia não dá o modelo exato. A Bíblia não explica exatamente como que era, a Bíblia só diz que era uma pia, ou seja, um lavabo, e era feito de bronze. Mas a Bíblia não diz a altura, a largura, as medidas. Agora, a Bíblia diz uma coisa interessante. A Bíblia diz que esta pia de bronze era feita dos espelhos das mulheres que atendiam diante da tenda da congregação. Essa tenda da congregação era a tenda de Moisés, a tenda onde Moisés atendia as pessoas. E havia um grupo de mulheres que ia para a tenda da congregação e elas ficavam ali, servindo voluntariamente. E aí Deus disse, pega os espelhos dessas mulheres e faça a pia de bronze com esses espelhos. E até aí tem um significado interessante, que a gente depois pode entrar mais profundamente, mas o que significa é que, vou tirar isso daqui, porque isso aqui está no lugar errado, na verdade, vou botar isso aqui no chão. Aí, agora você veja só que coisa tremenda, né? A gente está aqui com essas representações e a gente pode cometer erros aqui que não tem problema. Nós chegamos aqui, até rimos muito, que uma pessoa falou assim, ó pastor, alguém colocou o ventilador em cima da arca. Aí eu ainda ri e falei assim, e a pessoa não morreu? Agora você imagina uma situação dessa naquela época, era morte garantida. Morte, está vendo isso? Para você entender o rigor de Deus no estabelecimento dos seus padrões, está vendo uma coisa simples como essa aqui? Os objetos usados para movimentar o sacrifício no altar. Uma simples brincadeira dessa daqui custava a vida da pessoa. A pessoa pegasse esses objetos aqui e colocasse dentro da pia de bronze, por exemplo, isso aqui custaria a vida da pessoa, para você ver como que nós vivemos num período muito melhor por termos o sangue de Jesus como expiador dos nossos pecados. Amém? Mas naquela época era muito grave, alguns errinhos aí eram graves demais. Tá certo? Claro que a pessoa não ia colocar o ventilador em cima da arca, nem tinha ventilador, né? Mas usar, tocou na arca e pronto, tocou na arca, hein? Só tocou na arca e imediatamente estava morto, tá? Ok, deixa eu só voltar na pia de bronze antes de avançar para frente, porque o meu objetivo aqui é outro. O que acontece? Você vai ver alguns padrões tipológicos dentro da realidade do tabernáculo, que eles vão evoluindo à medida que o tabernáculo vai evoluindo, tá? Então, por exemplo, você encontra a tipologia da palavra, da Bíblia Sagrada, por exemplo. Você encontra a tipologia da Bíblia Sagrada aqui na pia. Deixa eu trazer aqui para quem está do lado de lá, só para vocês poderem terem ideia do que eu estou falando. Você encontra tipificado, a Bíblia tipificada aqui na pia de bronze, tá? Mas isso é um nível. Aí você entra no lugar santo, você encontra a Bíblia tipificada na menorá. É a mesma Bíblia, mas é um outro nível. E você entra aqui dentro, no Santíssimo Lugar, você encontra a Bíblia tipificada na arca, por causa das pedras que ficavam aqui dentro, que é a mesma Bíblia, mas já num outro nível. Agora, o nível que nos interessa hoje é o seguinte: por que esta peça do tabernáculo tinha que ser feita dos espelhos das mulheres santas que atendiam na tenda da congregação? Para que serve espelho? Para quê? Para refletir a sua imagem, para você ver a verdade a seu respeito, é ou não é? Só que naquela época o espelho era diferente, não tinha espelho de vidro bonitinho como nós temos hoje. Naquela época era uma peça de bronze, de metal, normalmente bronze,
polido ao extremo. Então ele era tão polido, que a pessoa usava como espelho. Podia olhar, quando você chega diante de uma peça de metal, você não consegue ver o seu reflexo? Esse era o espelho daquela época. Então as pessoas vinham, a mulher olhava e ela conseguia ver o seu reflexo ali, e aquele reflexo dizia a verdade a respeito dela. Se tem uma ruga aqui, você vê. Se tem uma espinha aqui, você vê. É ou não é? Se você tem algum problema no rosto, você descobre. Se você está grisalho, você descobre. Ou seja, o espelho tem a tendência de revelar a verdade a seu respeito. Então aqui está a primeira instância de revelação da Bíblia Sagrada. Essa primeira instância não tem a ver com a revelação de Deus ainda. Você vai encontrar a revelação de Deus nas outras instâncias. Essa instância aqui é para revelar a verdade a seu respeito. E isso é que é o interessante a respeito do átrio. Por que nós vamos chegar um pouco mais à frente para nós entendermos por que o átrio era um lugar tão fabuloso? Por que o átrio era um lugar tão interessante? Sendo um lugar de muito sofrimento, sendo um lugar de grande sacrifício, sendo um lugar onde as pessoas tinham que lidar com os seus pecados todos os dias. Escuta bem o que eu vou te falar. Se alguém quisesse esquecer o pecado que ele cometeu, o último lugar que ele devia ir era no átrio. O átrio era o último lugar onde a pessoa deveria ir se ela quisesse esquecer algo errado que ela tivesse feito. Porque quando ela entrava no átrio, vem aqui, sumo sacerdote. Nós já temos um sumo sacerdote aqui, ó, que maravilha. Ok, fica aqui. Aqui, assim tá bom. Ok? Veja bem, quando a pessoa vinha, ela cometeu lá um erro qualquer, e ela vinha e entrava por essas cortinas, carregando nas mãos um cordeiro, um animal, um cordeiro, um bode ou uma pomba, 2 rolas, de acordo com o tipo de oferta, que alguém vai falar sobre isso depois, que o Diego vai falar sobre as ofertas depois, as 5 ofertas do tabernáculo. Quando ela entrava no tabernáculo, ela dava de cara com aquele homem ali, vestido com aquela roupa. Essa era a roupa do sumo sacerdote, que vai ser explicado depois, numa outra oportunidade, e junto com ele tinham os sacerdotes, esse era o sumo sacerdote, e tinha os sacerdotes que a roupa era um pouco diferente, porque a roupa do sacerdote não tinha essa parte azul e nem tinha essa parte colorida. Então imagina uma pessoa sem essa parte colorida e sem essa parte azul e com um turbante um pouco mais simples na cabeça. Esse era o sacerdote, ou seja, com essa roupa branca. Você está com a calça branca também? E com a calça branca, olha aqui, uma calça branca de linho por debaixo. Então tinha, vira de frente para lá. Então tinha essa calça de linho, tá? Tinha esse roupão branco de linho, tá? E sem essa parte azul e sem essa parte colorida, com um cinto semelhante a esse, todo branco na cintura, e um turbante mais simples do que esse na cabeça. Esse era o sacerdote. Esse aqui era o sumo sacerdote. Então, quando a pessoa entrava por aquela porta trazendo um cordeiro na mão, seja lá qual fosse o animal, de acordo com o tipo de sacrifício que ele tinha que oferecer, que ele dava de cara com esse homem aqui, ele, na verdade, estava dando de cara com o seu próprio pecado, com o seu próprio erro. Quem está entendendo? Agora, como que pode um lugar que traz à minha memória o meu erro ser tão importante para Deus e ser tão importante para os salmistas, se tudo que nós queremos é esquecer as besteiras que nós fizemos? É ou não é? Ou tem aqui alguém que gosta de ficar lembrando os erros que cometeu? Você quer esquecer, não quer? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem um tremendo prazer no átrio, que é o lugar aonde fica revelada a nossa incapacidade de sermos santos. Deus tem... E nós, instintivamente, sem saber, porque a gente canta porque está na Bíblia, mas nós não sabemos por que cantamos. Você vai saber hoje por que nós cantamos. Meu prazer é... Como é que é? Meu prazer é estar... Como é que é? Na casa... Não, não é isso não. Como é que é? Pois é, mas como é que é antes? Nos átrios... Meu prazer é te louvar, whatever. Nos átrios do Senhor, nós cantamos, nós não sabemos por que cantamos. Escute bem. Nós não sabemos.
Porque quando nós vamos pregar, nós vamos ensinar, o que nós destacamos? Nós destacamos o átrio ou nós destacamos o Santíssimo Lugar? Nós destacamos o Santíssimo Lugar. Porque tinha uma nuvem de glória sobre essa arca, sobre o Santíssimo Lugar. Aqui ficava a manifestação da glória. Então, quando nós pregamos, nós falamos sobre o Santíssimo Lugar. Quem é que não gostaria de, pelo menos uma vez na vida, ter entrado no Santíssimo Lugar para ver essa cena da glória de Deus brilhando sem tomada, sem lâmpada, brilhando em cima da arca? Quem não gostaria? Mas estranhamente, sumo sacerdote, toda vez que nós lemos da Bíblia qualquer referência ao tabernáculo, o anelo é sempre pelo átrio. O átrio, diga comigo, o átrio. Ok, pode sentar ali, sumo sacerdote, por enquanto, eu te chamo daqui a pouco. Muito bem. Ali está a porta, nós vamos passar rapidamente, ficava, logicamente, na extremidade do átrio, apontada para o leste, para o nascer do sol. Ali está, e você vê que as cores eram exatamente essas, só que elas eram um tecido entrelaçado, não é? E com a cerca que nós vamos mostrar ali em seguida. A entrada do átrio era feita de cortina suspensa azul, púrpura e escarlate. Ali estão as cores, 4 colunas de cobre. O texto está ali, bases de cobre ou bronze, né? Isso depende da tradução que você lê, seja atualizada ou corrigida, você vai encontrar a palavra cobre ou a palavra bronze. Colchetes e molduras de prata, tá? A porta media 20 côvados de largura e 5 côvados de altura, tá? A metragem está embaixo ali para você comparar. A porta era um divisor de águas. Veja bem, entrar por ela significava se apresentar diante de Deus sem máscara. Diga comigo, sem máscara. Entrar pela porta. Tá ali o sacerdote. Vem cá, sacerdote. Deixa eu apresentar para vocês aqui o sacerdote. Aí está, olha aí, ó. Pronto. Aqui está o sacerdote. Essa fita aqui, na verdade, ela dava 3 voltas ao redor da cintura e ela tinha, se não me falha a memória, 7 nós, 3 ou 7 nós. 3 ou 7 nós. Tá bom aqui? Depois podemos conferir, mas eram 3 ou 7 nós. E ela dava 3 voltas ao redor da cintura. E era essa roupa, está com a calça por baixo? E tinha a calça por baixo, como eu já mostrei, e tinha um turbante na cabeça aqui, que era mais simples do que aquele. Esse é o sacerdote. Fica lá, querido. Obrigado. Diga comigo, divisor de águas. Deus só pode ser abordado com arrependimento. O que eu disse? Deus, como é que é? Deus só pode. Fala isso para o seu vizinho aí. Jesus referiu-se a si mesmo como sendo a porta. Quem quer que entre por Jesus receberá a vida eterna. É simples assim, pastor? É simples assim. Não é aquela complicação que o Islã quer que todo mundo acredite. A pessoa tem que amarrar um cinto de bomba na cintura, e ir lá e explodir o inimigo e morrer junto, para conseguir entrar no paraíso e ter 72 virgens à sua disposição. Não é nada disso. Entre pela porta que é Cristo e você receberá vida eterna. Porque eu e você não vamos conseguir agradar a Deus a menos que sejamos justificados pela fé em Cristo Jesus. Digam graças a Deus. A cerca, vamos rapidinho sobre a cerca. Ali está, e ela está representada por este pano branco que aqui está. Ela era a borda externa do tabernáculo e ela era feita de tecido de linho branco. O texto está ali, 20 colunas e bases de bronze, colchetes e vergas de prata, pinos de bronze, porque aqui tinha as colunas, não é? E como o santuário, como o tabernáculo era móvel, não é? Não sei se quem está lá consegue ver, imagine que tem uma coluna de madeira aqui, e aí como fazer para esse tabernáculo ficar firme no deserto, contra uma ventania, contra uma tempestade, qualquer coisa. Amarrava-se o topo das colunas e prendia no chão. Quando você vai acampar, que você monta a barraca, você não tem que enfiar uns pininhos no chão para prender? Então tinha também os pinos de bronze para você prender a corda no chão para firmar as estacas, tá?
E as medidas da cerca: 100 côvados, 46 metros de comprimento, 50 côvados, 23 metros de largura, 5 côvados, 2,3 metros de altura. Então você vê que não era algo pequeno, era algo grande, relativamente grande, né? Aí tinha o altar de bronze, você pode ver aqui o exemplo dele, e ficava mais ou menos na metade do átrio em relação à porta principal de entrada e à porta da tenda da congregação. Então, olha que coisa interessante. Quando você vinha e abria a cortina do tabernáculo, para você poder entrar no tabernáculo, qual é a primeira coisa que você via no tabernáculo? Você via esse altar desse tamanho aqui, em cima de uma plataforma imensa, queimando, porque a Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quantos sabiam que esse altar era esse altar aqui, o altar do sacrifício? Eu lembro há uns anos atrás, quando alguém me convidou para pregar numa conferência, uma determinada cidade, e o tema era uma conferência de avivamento, era o nome da conferência, conferência de avivamento. Aí o tema era: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Porque na cabeça dos pentecostais, esse fogo que arde constantemente sobre o altar e não se apaga, é o fogo do avivamento, é o fogo da glória. O que a pessoa não sabe é que é o fogo do sofrimento, é o fogo do sacrifício, é o fogo cuja fumacinha me lembra quem eu sou. É o fogo cuja fumaça me mantém lembrando da minha incapacidade de agradar a Deus sem o sacrifício de Jesus. Quem está aqui ainda? Lá está o altar. O altar de bronze era feito de madeira de acácia, madeira de lei, madeira boa, não é? O altar de bronze era quadrado e revestido de bronze. Então ele era feito de madeira como esse aqui, não é? Madeira de lei, madeira de acácia, e aí eles faziam chapas de bronze e revestiam por dentro e por fora, porque senão queimaria a madeira, logicamente que aquilo queimava constantemente, não é? Havia uma grade de bronze aqui no fundo, uma grade trançada de bronze também, e o sacrifício era queimado em cima dessa grade. E aí o que acontece? Eu não vou levantar, mas aqui tem uma tabuinha que pode ser levantada, e aqui debaixo, então, eles usavam os utensílios, havia uma tigela, havia uma cuiazinha para você poder colher as coisas daqui ou daqui, e você remover a cinza, uma pá para você também fazer o mesmo, e um garfo para você espetar a carne. Diga comigo, a carne. Mas pode, diga a carne. Escute bem o que eu vou te dizer. Eu estava lendo sobre esse garfo aqui e vendo um padrão interessante. No sacrifício literal do tabernáculo, o que o sacerdote tinha que fazer? Porque parte desses sacrifícios, nem todos, mas parte desse sacrifício virava comida para a família sacerdotal, tá? Exceto a chamada oferta queimada, que tinha que queimar 100% até desaparecer, as outras ofertas viravam comida para a família sacerdotal, comida para o sumo sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote hoje? Jesus. Muito bem, agora veja bem, para que servia o garfo? O garfo servia para o sumo sacerdote, ou sacerdote, quem tivesse em atividade naquele momento, checar se a carne estava no ponto. Deixa eu checar se está, que eu estou apertando aí, não estou... Checar se a carne está no ponto. Pega o seu dedo aí e faz assim. Checa aí. Então, no sacrifício literal do tabernáculo, os sacerdotes usavam esses garfos, primeiro para poder mexer, virar a carne, porque ela tinha que assar de todos os lados, né?
Em segundo lugar, para checar a situação da carne. A situação da carne. Se nós não checarmos de vez em quando a situação da carne, diga, situação da carne. Pergunta para o seu vizinho aí, você checou a situação da sua carne? Se nós não checarmos a situação da carne, sabe o que acontece? O sacerdote não vai comer uma carne que não está devidamente cozida, ou seja, uma carne que está devidamente morta. E o quão difícil é, irmãos? Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Ou será que é só eu que sei disso? O quão difícil é? Quem tem um garfo desse em casa? Analogicamente falando. Para poder de vez em quando ir lá, ó. Eu arrumei 2. Revestido de bronze, os 4 cantos do altar tinham pontas, chifres, né? Aqui tinham uns chifrezinhos. Depois também podemos falar sobre isso, que só esses chifres, por si só, eles são uma mensagem. Está vendo os chifres ali, para você ter uma noção. Ali os utensílios, né? Como já falamos um pouco deles. E eu vou avançar porque eu quero chegar lá na parte que me interessa. Tinha a grade, que eu já falei da grade. Os paus de madeira de acácia, que você usava para transportar o altar, as medidas do altar, em torno de 2,30 metros, né? Quase 2,5 metros. Ele era quadrado. E a altura de 1,38 m. Aí tinha as ofertas oferecidas, que alguém vai falar sobre isso, né, o pastor? Sobre as eu vou falar sobre as ofertas. Ok, então nós tínhamos as ofertas queimadas, as ofertas de cereais, ofertas pacíficas, ofertas pelo pecado e ofertas pela culpa, e elas tinham uma razão de ser cada uma delas, os tipos de ofertas e por aí vai. Bom, eu vou passar agora lá para frente. Ok, veja isso. Não existe perdão gratuito. O que eu disse? Mas Jesus me perdoou de graça, pastor. Eu sei, eu também. Ele nos perdoou de graça, mas foi de graça para ele? Então, só lembre disto, né, para você ser ainda mais grato pelo perdão. Perdão requer o preço de uma vida, por isso era necessário o sangue de um animal para justificar o povo diante de Deus. O sacrifício apropriado era um animal valioso e sem defeitos. Somente o sangue derramado, que é símbolo de vida, pode pagar pelo pecado. Tá? E o ofertante se identificava com o animal ao impor as mãos sobre ele. Outra coisa interessante que pouca gente sabe. Quem sacrificava o animal não era o sacerdote. Quem sacrificava o animal era o ofertante. Então a pessoa entrava no tabernáculo carregando uma ovelha, por exemplo, e ele chegava, ele cometeu um erro qualquer, ele bateu na esposa, ou ele roubou do vizinho, ele cometeu um pecado qualquer, e ele vem então confessar aquilo diante de Deus e oferecer um sacrifício, tá? Aí o que acontece? Ele trazia aquele animal, o sacerdote o orientava a fazer, mas quem tinha que fazer o sacrifício era o ofertante, ainda tinha essa. Botava a mão sobre a cabeça do animal e tinha umas frases que a pessoa tinha que declarar, como que transferindo a culpa para aquele animal e agradecendo a Deus por ter um substituto. Porque hoje em dia, tudo que nós temos que fazer é dobrar os nossos joelhos e pedir perdão a Deus, e o perdão é instantâneo. Naquela época, você tinha todo esse ritual e cada pessoa tinha que matar o seu próprio animal. Que fique claro isso, que era uma representação de você matando a si mesmo, que é o que nós merecemos quando nós pecamos. Jesus é o sacrifício perfeito e final, quem pode dizer amém? O sacrifício de animais tornava o povo limpo temporariamente. Jesus é o sacrifício perfeito e a sua morte torna os que creem nele limpos para sempre perante Deus. Amém? Muito bem, eu vou passar lá para frente agora, porque tudo isso aqui vocês já sabem de cor e salto alto. Isso. Muito bem, aqui começa o que eu quero compartilhar com vocês. O pastor Diego mandou desligar o ar-condicionado para eu poder não me empolgar muito aqui, viu? Os mistérios do átrio. Vamos lá. O que acontece? Veja bem. Por que nós encontramos na Bíblia tantos anelos pelo átrio e nenhum anelo pelo Santíssimo Lugar?
quisera eu habitar no Santíssimo Lugar. Ah, se eu pudesse habitar no lugar santo. Não existe anelos em relação ao lugar santo e não existem anelos em relação ao Santíssimo Lugar. Tá? Entrar lá era, na verdade, uma experiência terrível. Não era uma experiência boa. Era uma experiência tenebrosa. Segundo o Talmud, que é o segundo livro judaico, que você não encontra relato de ninguém morrendo na Bíblia, mas segundo o Talmud acontecia, o que acontece? O sumo sacerdote, vem cá, senhor, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, você está vendo que ele tem aqui, embaixo, isso aqui logicamente é feito de lã, mas isso aqui eram romãs, tá? E aí o que acontece? Ao lado dessas romãs tinham sinetas, umas campainhas, blim, 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 e quando o sumo sacerdote andava, essas campainhas faziam barulho, blim, 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 blim. Primeiro, era um sinal de honra, porque era a figura de maior honra em Israel depois do rei, quando era tempo de monarquia. Ninguém tinha mais honra em Israel do que o sumo sacerdote, depois do rei. Então, quando o sacerdote passava, aquelas campainhas anunciavam que ele estava passando, porque era o único indivíduo em toda a nação que tinha uma roupa com campainhas que anunciavam que ele estava passando. Então, aquilo espalhava respeito por todos os lugares onde ele estava, tá? Mas tinha uma segunda razão, que é a pior de todas. Quando ele tinha que entrar lá naquele lugar, ele vinha aqui e oferecia o sacrifício, oferecia o sacrifício uma vez por ano, que cai no nosso outubro mais ou menos, em torno do dia 10 a dia 15 de outubro, tá? Ele oferecia o sacrifício, pegava o sangue desse sacrifício que ele oferecia aqui, uma vez por ano, pegava a vasilha, segura com as duas mãos, e ele ia lá dentro. Aí o que acontece? O povo ficava do lado de fora lá, daquela porta, do lado de fora, tá? E todo mundo apreensivo, por quê? Porque esse sacrifício era diferente. Os outros sacrifícios, quando a pessoa entrava dentro do átrio, para ela sacrificar o seu animal sob orientação do sacerdote, aquele sacrifício era o sacrifício da confissão de pecado individual, familiar. Era a família que estava pedindo perdão a Deus, ou o indivíduo que estava pedindo perdão a Deus por alguma coisa. Mas uma vez por ano, os pecados da nação inteira tinham que ser trazidos diante de Deus. E é aí que era a experiência mais pavorosa que alguém podia viver. Portanto, é um erro pensar que entrar no Santíssimo Lugar, o sumo sacerdote era a única pessoa que podia entrar no Santíssimo Lugar. Uau, que privilégio. Realmente era um privilégio por um aspecto, porque era uma pessoa escolhida por Deus para entrar lá, mas talvez seja a razão do porquê você não vê um único anelo na Bíblia de ninguém dizendo: se eu habitasse no Santíssimo Lugar. Se eu habitasse, meu prazer é viver no átrio do Senhor, no Santo dos Santos, diante da arca. Por que não existe esse anelo? Porque quando ele ia lá, eles amarravam uma corda aqui na cintura dele, e ele ia, ficava todo mundo lá fora, e as sinetinhas eram altas, ficava blim, blim, e ele está indo, com aquele sangue na bacia, oferecer sacrifício pela nação. Quem lembra daquela experiência, logo depois que Israel derrotou a Jericó, sob a liderança de Josué, logo em seguida Josué mandou a nação, o exército, lutar contra a cidade de Ai, que ficava um pouco mais à frente, que era 3 vezes mais fraca do que Jericó, com um exército 3 vezes menor do que Jericó, um grupo muito menos treinado do que o de Jericó. E Josué mandou o exército contra Ai, sem consultar a Deus, e havia pecado no arraial, algumas pessoas haviam cometido pecado e escondido, e aí o que acontece? O povo foi guerrear contra Ai, que era um exército menor, uma cidade menor, uma muralha mais fraca e tal, e o exército perdeu em torno de 27 mil homens caíram naquele dia, porque Deus não pôde livrar Israel no dia daquela batalha. Por quê? Porque a nação, o povo como nação,
não estava reto diante de Deus. Então, o que você acha que era a expectativa desse homem aqui, com uma corda amarrada na cintura, para entrar lá dentro, para derramar o sangue, sem saber como é que estava o seu coração, lá fora? Sabendo que ele ia entrar lá dentro e talvez não sairia com vida, se Deus olhasse para o coração do povo lá fora e não se agradasse da atitude deles, como ele não se agradou da atitude do povo na batalha contra Ai, por exemplo. Agora começa a fazer sentido, porque que ninguém na Bíblia anela entrar no Santíssimo Lugar. Por que que ninguém anela entrar no lugar santo? E aí ele ia, sangue na bacia, cordinha no pescoço, cordinha na cintura, corda no pescoço também. A corda no pescoço, corda na cintura e as campainhas tilintando e ele entrando. Gente, agora falando sério, imagine as batidas do coração de um indivíduo desse nessa hora. Você sabe quantos dias que ele não via a esposa, nem os filhos? Há quantos dias que ninguém podia nem fazer isso que eu estou fazendo aqui, que era tocar o dedo nele? 10 dias. Que ele não podia dormir com a mulher, que ele não podia ter contato com os filhos, que ninguém podia nem tocar a mão nele assim como eu estou fazendo. Se fizesse isso aqui, ele tinha que sair, tirar essa roupa, se lavar, trocar, colocar uma outra pessoa no lugar dele. E ele então ia com o coração dilacerado, porque ele sabia que podia ser a sua última caminhada. Ia. E quando chegava aqui, que ele percebia o brilho em cima do propiciatório, era um glow, era um brilho que tinha no propiciatório, a glória de Deus descendo pela tenda, e o coração dele ia disparando, porque quando ele entrava pela porta aqui, a vida dele estava em jogo. E o pior, gente, é que a vida dele estava em jogo, não era por aquilo que ele talvez tivesse feito ou não. A vida dele estava em jogo por aquilo que as pessoas que estavam lá fora, do lado de lá da porta, tivessem feito. Se a nação, por exemplo, estivesse desobedecendo as leis de Deus comandada por Moisés e etc., a vida desse homem ia terminar naquele momento. Aí ele ia, derramava o sangue, ele aspergia o sangue era aspergido sobre a tampa do propiciatório, tá? Aspergia. E quando ele aspergia o sangue, ele dava aquela respirada fundo, esperava uns segundos, e o povo lá fora ficava na expectativa, todo mundo assim, ó. Porque quando ele entrava, parava as campainhas. E aí a expectativa era de a qualquer segundo, de repente, as campainhas começarem a tilintar de novo. Aí sabe o que acontecia? Quando ele se virava, olha lá, e ele começava a andar e as campainhas tilintavam, o povo irrompia em júbilo lá fora, aos gritos, porque esse era o sinal de que Deus havia perdoado os pecados da nação de Israel. Ele vivo saindo do Santíssimo Lugar era o sinal de que Deus havia perdoado os pecados da nação. Agora eu te pergunto, você gostaria de entrar lá dentro? Nem eu. Obrigado. Aí explica. Se você botar aí, você morre, rapaz. Então nós vamos começar a entender agora. Olha bem. Mistérios do átrio. Tanto o tabernáculo como o templo foram consagrados a partir do átrio. Quem sabia disso? Você sabia que não houve consagração do lugar santo? E nem houve consagração do Santíssimo Lugar? Só houve consagração do átrio. E ao consagrar o átrio, todo o tabernáculo passou a ser ungido, passou a ser consagrado, tanto do tabernáculo como do templo. Ali estão os textos. Número 7:84, 1 Reis 8:64. Tanto o tabernáculo como o templo foram consagrados a partir do átrio. Escute esta. A unção do átrio apenas liberava a glória de Deus sobre todo o tabernáculo. Vira para o seu vizinho e fala assim, você não tem a menor noção para onde que o pastor está indo. Fala com ele aí. Mas fala para ele, mas aperta o cinto. Vem bomba por aí. A unção do átrio liberava a glória sobre todo o tabernáculo.
Pode colocar para mim aí esse texto, Ezequiel, não, eu tenho dele depois lá na frente, pode deixar. Eu tenho lá na frente, vai ser melhor que eu ganhe tempo, inclusive, tá? O fogo do altar, aqui está um fogo aqui que eles arrumaram para mim aqui, um exemplo, né, de um fogo. Esse fogo era o fogo que não podia se apagar, tá? Ele tinha que arder constantemente. Só apagava esse fogo quando o altar era transportado. Mas aí que estava o segredo. Não apagava, apagou o fogo, pronto, desmonta o altar e vamos levar. Não, eles acendiam, eles tinham um negócio parecido com isso aqui. Tá? Esse aqui era do incenso que ficava ali dentro. Mas eles tinham um objeto semelhante a este aqui, que é o que eles usavam para transportar o fogo. Então, escute bem. Na verdade, desde que eles acenderam esse altar pela primeira vez na vida, nunca mais esse fogo se apagou. Porque quando eles iam desmontar esse altar, eles iam lá, transferia o fogo para aquela vasilha. Da onde que você acha que surgiu a ideia da chama olímpica? Que é cultura grega. Você acha que essa ideia saiu da onde? Do joelho de alguém? Não. Isso é uma cópia. Porque o diabo só copia. Não é? Não estou dizendo que exercício é do diabo, mas a mitologia em si é demoníaca. O diabo só copia. Então, o que o Comitê Olímpico quer passar com essa mensagem? Então, eles pegam, tem que acender a chama lá na pira olímpica de Atenas, é ou não é? Vai lá, faz uma cerimônia, aí acende, aí aquela chama é transportada de avião, o mundo inteiro roda, país, até chegar no país sede, e aí sai percorrendo cidade por cidade, até chegar no local sede do evento, onde vai acontecer o evento, aí acende a pira olímpica. Ou seja, eles querem dizer o seguinte: essa chama que vocês estão vendo queimando aqui, por exemplo, no Brasil, agora passada, é o mesmo fogo que queima lá em Atenas há não sei quantos milhares de anos. Esta é a mensagem que eles querem passar. E eles tiraram essa ideia da onde que você acha? Essa ideia divina. O fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Agora, que fogo é esse, meu Deus? Diga comigo, é o fogo do sacrifício, para me lembrar de onde eu vim, para nunca mais voltar para lá. Vamos aos mistérios. Que horas que tem que parar, pastor? 9h15. Ok, veja bem. A glória, kabod, no hebraico, que descia sobre a arca, dependia diretamente do que acontecia no átrio. Não havia glória. Agora escute bem o que eu vou dizer. Isso não contraria o que o pastor falou aqui na aula passada. Não havia como a glória, a presença de Deus, porque tinha a luz aqui, era a luz da menorá, era uma luz produzida pelo homem, não é? Aí o pastor estava explicando na semana passada, aqui dentro tinha uma luz que não era humana, era uma luz que não tinha o toque da mão humana, mas não tinha em tese, não tinha diretamente, ninguém precisava entrar aqui e acender o pavio da glória na arca. Mas essa glória nunca desceria aqui se não estivesse tudo certo ali. Se o fogo aqui não fosse o fogo correto. Por exemplo, uma vez, os dois filhos mais velhos de Arão, no começo do sacerdócio, Nadab e Abiú, os dois filhos mais velhos de Arão, estavam lá, beberam um pouco, estavam meio embriagados e tal, e estava uma festa ao redor do tabernáculo, eu já vou falar daqui a pouco sobre essa parte de fora do tabernáculo. Aí eles estavam lá brincando com fogo lá na fogueira, acenderam lá uma fogueira, e deu na cabeça deles uma loucura, eles pegaram aquele fogo e entraram no átrio. Olha bem, eles não entraram lá no Santíssimo, eles não entraram nem no lugar santo, eles entraram no átrio.
no átrio, trazendo do lado de fora um fogo que a Bíblia chamou de fogo estranho. Eles trouxeram aquele fogo para dentro. Estava todo mundo lá de fora festejando, tinha uma celebração do lado de fora. Mas olha, aí que está o descuido. Eles pegaram aquele fogo e cruzaram a porta do átrio com aquele fogo na mão e vieram para dentro do tabernáculo para colocar aquele fogo no altar. Sabe o que aconteceu? Morreram na hora. E quer que eu te diga uma coisa? São os dois únicos relatos que temos na Bíblia de gente morrendo instantaneamente por uma violação de alguma coisa que Deus tenha dito para não fazer. Só tem dois relatos na Bíblia. O relato de Uzá, que tocou na arca e morreu, e o relato de Nadab e Abiú, que trouxeram para dentro do átrio, não era lá, era no átrio, um fogo que não era permitido, porque não era o fogo do altar, o fogo do sacrifício. Quem está entendendo? E você vai entender agora já já o que isso tem a ver com você e comigo hoje. Tá? Deus usou o átrio para falar com Israel através de profetas como, por exemplo, Jeremias. Olha bem, Jeremias 19:14. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, para onde o tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé aonde? Aonde? No átrio da casa do Senhor e disse ao povo, e aí ele profetiza. Jeremias 26:2. Assim diz o Senhor, põe-te aonde? No átrio. Mas, Senhor, se eu for lá no Santíssimo, não é melhor? O povo não vai me ouvir melhor? Não, vai para o átrio. Põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesse, aí ponto e vírgula, não esqueças nem uma palavra. Diga átrio. Outro profeta, Ezequiel, olha bem, e levou-me à porta do átrio. Quando Deus quis mostrar a Ezequiel os pecados de Israel, Deus levou Ezequiel no átrio. Escute bem, levou-me à porta do átrio. Então olhei e eis que havia um buraco na parede. Diga buraco. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede e eis que havia uma porta. Aí ele entra, e essa é a experiência quando Deus queria mostrar, porque Ezequiel estava intercedendo por Jerusalém, lá no cativeiro, na Babilônia. E Deus falou com ele, então vem cá, pegou ele pelos cabelos, quer dizer, comigo eu não sei como é que ele ia fazer, ia pegar pela gola, alguma coisa, pegou ele pelos cabelos e transportou Ezequiel até Jerusalém. E aí levou Ezequiel no átrio, colocou ele no átrio, e falou assim, eu vou mostrar para você por que eu vou ter que destruir a cidade, não vai ter jeito. E vou ter que destruir o templo também, porque Ezequiel estava orando pela cidade e pelo templo. Aí, a primeira coisa que ele vê, a primeira coisa que Deus chama a atenção dele, é que tinha um buraco no átrio. Diga comigo, buraco no átrio. Agora, olha bem, gente, na nossa mentalidade, como às vezes nós raciocinamos a Bíblia, como nós raciocinamos como Deus é, talvez nós consideraríamos que seria mais grave um buraco lá. Mas Deus diz, dá uma olhada, o que você está vendo? Eu estou vendo um buraco no átrio. E Deus falou, então agora cava e entra para você entender o que está acontecendo. Aí ele entra, quando ele entra lá dentro, ele vê as pessoas cometendo idolatria e pecados diversos e tal, animais desenhados na parede do templo, abominações sem fim. E Deus diz, está vendo o que Israel está fazendo? Por esta razão eu vou ter que destruir a cidade e destruir o santuário. Mas um buraco no átrio parece que foi a gota d'água. É como se Deus dissesse assim, ok, basta. Eu tolero tudo, menos um buraco no átrio. Tá? E você já vai entender por quê. Zacarias, profetizando a Josué. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás o santíssimo lugar. Guardarás o quê? Os meus átrios. Outro mistério, a glória, Ezequiel 10, 3, 4. Olha bem, escute isso é forte. A glória entra e sai do tabernáculo pelo átrio.
E os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou aquele homem. E uma nuvem encheu o átrio interior, o homem é Jesus. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa. E encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Agora escute isso, pelo amor de Deus, gente. Isso aqui blew out my mind, tá? Escute bem isso aqui. A glória descia aqui, tá? Tá todo mundo vendo de lá? Imagine que tem uma cortina aqui, descendo aqui, fechando esse tabernáculo, tá? A glória descia, passava pela cortina e descia aqui, ok? Ora, qual é a lógica para Deus tirar essa glória e levá-la embora? Qual é o raciocínio lógico? Vocês estão com medo? O que é? Estão assustados comigo? O raciocínio lógico é, não tem um feixe de luz descendo por aqui? Eu quero tirar esse feixe de luz e levar embora para casa. O que eu faço? Pego esse feixe de luz e puxo para cima, é ou não é? Levo ele comigo. Porque a glória entra pela cortina, o teto do tabernáculo, o teto desce e ela ilumina o tampo da arca. Agora, lembra que eu falei que a unção do tabernáculo acontecia pelo átrio? Tinha que consagrar o átrio. Montava o tabernáculo inteiro, bum, 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 pronto, está montado. Ok, não tem glória, não tem nada lá, está tudo no lugar, tá? Então agora consagra o átrio, vem aqui, consagra, oferece o primeiro sacrifício, unge o altar, quando unge e oferece o sacrifício, pum, a glória desce lá. Portanto, a glória entra no Santíssimo Lugar pelo átrio, right? Muito bem. O único relato bíblico que nós temos da glória sendo retirada de algum lugar é esse texto que você acabou de ler, Ezequiel capítulo 8. Depois você lê em casa o capítulo inteiro. Eu vou resumir para você em 30 segundos, mas leia depois em casa. Da mesma forma que a glória não entra de uma vez, pá! Ela também não sai de uma vez. Diga comigo, Deus é longânimo. Significa que ele tem paciência, ele espera, ele espera, ele espera, espera e espera. Ele estende o tempo até se for preciso. De tão longânimo em termos de amoroso Deus é. Então, o que acontece? Israel já estava pecando desde o tempo de Manassés. Só Manassés, o rei Manassés, que foi o pior rei de Judá, só Manassés foram 40 anos de miséria. Pecados dos mais terríveis. Imagine um rei de Judá, descendente de Davi, sacrificando os seus próprios filhos a Baal. Foi o que fez Manassés. E agora imagine tudo mais que aconteceu depois, que só veio o rei ruim depois. E Deus esperando, esperando, esperando. Quando chegou um ponto que não tinha jeito mais, ele falou, então agora acabou, agora realmente esgotou o tempo da misericórdia. Aí Deus manda Nabucodonosor, destrói a cidade. Não, primeiro Deus manda Nabucodonosor, leva um grupo cativo, e o povo continua pecando. Aí Deus manda Nabucodonosor, destrói a cidade, o povo continua pecando. Aí Deus manda Nabucodonosor e destrói o templo. Muito bem, aí agora Deus quer mostrar para Ezequiel, Ezequiel, eu vou retirar a minha glória do Monte Moriá, eu vou retirar a minha glória do templo. Você quer ir lá ver, Ezequiel? Estou parafraseando, lógico. Deus pega Ezequiel em arrebatamento, leva a Jerusalém. Aí ele vê os querubins, que são os transportadores da glória. Os animais com 4 faces. Águia, homem, boi e leão. São os transportadores da glória. Aí os querubins vêm, entram no Santíssimo. Ezequiel está assistindo. A glória é transferida para eles. Olha que coisa chocante, meu Deus. A glória é transferida para eles. E ao invés deles baterem as asas e ir embora, porque são seres espirituais, eles cruzam parede, cruzam cortina, não tem problema com eles. Não, o que eles fazem? Eles saem daqui,
e voam para o átrio. E quando eles chegam no átrio, meu Deus, será que é só eu que estou sentindo isso aqui, Jesus? Quando eles chegam no átrio, a glória de Deus invade o átrio. Mas escuta, a glória não estava entrando, ela estava saindo. Mas só da glória passar, diz a Bíblia, encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória de Deus. Meu Deus. Diga comigo. Até para Deus ir embora, Ele é majestoso. Mas é uma cena que nós não queremos ver, é uma experiência que nós não queremos ter. Aí veio, diz o texto está dizendo claramente, lê depois com cuidado, tá? Então se levantou a glória do Senhor de sobre os querubins, eles estão trazendo a glória. Quando chega no átrio, olha bem, levantou-se a glória de sobre os querubins, de sobre o querubim, para a entrada da casa. Aí a glória que está no querubim, como se fosse um ser vivo, a glória, salta para a porta. A glória de Deus salta para a porta, para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio encheu-se do resplendor da glória de Deus. Aí se você continuar lendo, você vai ver que os querubins aí alçam voo, pairam no ar, e a glória salta para os querubins, e os querubins desaparecem com a glória de Deus, e ela nunca mais foi vista no templo, até o dia em que o verbo vivo entrou no átrio exterior, e cumpriu-se a palavra, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Porque a glória da segunda casa veio andando com pernas. A glória da segunda casa não precisava dos querubins. A glória da segunda casa, ela era tão real, tão gloriosa, tão tremenda, que podia tocar nela. E ela se chama Jesus de Nazaré. Meu Deus. Aí o maior dos segredos, eu termino com isso. Havia, na verdade, 2 átrios, quem sabia disso? Mas tem uma razão. Havia, na verdade, 2 átrios. O átrio exterior, onde acampavam as tribos. Está vendo a setinha vermelha ali do lado de fora? O que acontece? Todas as tribos acampavam ao redor do tabernáculo, mas esse acampamento, ele era organizado de uma forma específica. E havia um perímetro, deixa eu avançar um pouquinho que fica mais fácil ver na foto lá na frente. Havia um perímetro de graça ao redor do tabernáculo, que era ocupado por uma única tribo, que era a tribo de Levi, os filhos de Levi, Gerson, Merari e Coate. Os filhos de Levi acampavam ao redor do tabernáculo, nesse perímetro de graça. Deus não disse para Moisés que aquilo ali se chamaria átrio. Ninguém no início, quando construiu o tabernáculo, chamou aquilo ali de átrio. Mas o tempo foi passando e aquilo foi sendo revelado para eles, que na verdade aquele espaço externo também era um átrio, mas era um átrio exterior, e há uma diferença entre os dois. E o átrio interior, onde se faziam os sacrifícios, o átrio exterior, onde acampavam as tribos, o átrio interior, onde se faziam os sacrifícios. Aqui nós estamos dentro do átrio interior, tá? Nós somos sacerdotes, mas daquela porta para fora é o átrio exterior, passando por fora, aqui está o átrio exterior, tá? As cabaninhas dos filhos de Coate, Merari e Gerson estão espalhadas ao redor, é o átrio exterior. Ali está, observe, nessa foto não mostra muito bem, mas observe que aquelas primeiras cabaninhas que você vê ali, elas eram cabanas de Levi, da tribo sacerdotal, Merari, Gerson e Coate, tá? E ali dentro o tabernáculo, o átrio interior, ou seja, toda a área descoberta ao redor da tenda, era átrio interior. Muito bem. Voltei sem querer. Ok. O átrio exterior, lugar para todos. Diga comigo, sem sacrifício. Aí vem o lugar para todos.
o átrio exterior. O átrio exterior era um lugar para festejar, era um lugar para celebração, ali não falava em dor, ali não falava em pecado, ali não falava em sacrifício, ali ninguém precisava encarar os defeitos que tinha, ali ninguém precisava enfrentar as suas falhas, erro, defeito de caráter, problemas familiares e fosse o que fosse. A maioria das festas de Israel durante a peregrinação no deserto, imagina onde acontecia. Acontecia na frente. Não está voltando, desplugou aí? Ok, agora deu. Ok. A maioria das festas em Israel acontecia nessa parte da frente. Está vendo a porta ali, a parte colorida? Acontecia ali na frente, porque embora na foto apareça a cabaninha coladinha com a porta, mas na verdade não era coladinha. Havia um espaço enorme na entrada do tabernáculo e as festas, na maioria, eram feitas ali. O povo vinha para celebrar ali eles comiam, dançavam, sorriam, celebravam. Era ali, era o átrio, era o lugar da festa, era o lugar da celebração. Quem está entendendo? Diga o lugar do povo. Mais forte, diga o lugar do povo. Muito bem, aí o que acontece? O átrio exterior, lugar para todos, sem sacrifício. O átrio interior, lugar para poucos. Muito sacrifício. Diga muito. Muito sacrifício. Aí o que acontece, irmãos? No átrio interior, lidava-se com a fraqueza humana cotidianamente. Olhem para mim aqui agora. Agora eu vou dar o nó final do que eu quero dizer para você. Por que há um anelo tão grande pelos átrios? E agora você vai entender por que a palavra vem no plural. Nos átrios do Senhor, e não no átrio do Senhor, nos átrios do Senhor. E você vai encontrar outros textos, como eu vou mostrar para você ali, onde a palavra está sempre no plural, os átrios. E você vai ver outros textos aonde há uma separação, Deus dizendo coisas que podiam acontecer no átrio interior e coisas que não podiam, e coisas que podiam acontecer no átrio exterior, e coisas que não podiam acontecer no átrio exterior. Diga comigo, há uma diferença. Fala para o seu irmão, há uma diferença. Muito grande. Tá? No átrio interior lidava-se com a fraqueza humana. A diferença primária, e as outras se subdividem dessas duas primárias. A diferença primária é o seguinte, é que no átrio exterior, o lado humano que era revelado, era aquele lado visível e aparente a todos. Ora, se nós estamos numa festa, aqui numa celebração, aniversário do fulano, ou seja lá o que for, aniversário de casamento do ciclano, é uma festa, aí está lá uns comes e bebes, coxinha, a comidinha lá do galchão, não sei o quê, blá, 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 todo mundo rindo, batendo papo, comendo, que legal, não sei o quê e tal. Você colocou? Ok. Então, ali está, o pastor Diego colocou, é bom porque ajuda, eu já vou falar sobre isso, né, as tribos ao redor. Então, o que acontece? Como é fácil mascarar quem nós realmente somos do lado de fora, no átrio exterior. Mas agora eu preciso que você entenda uma coisa, quando eu digo mascarar, eu não estou nem dizendo no sentido pejorativo. Eu estou dizendo no sentido de que você é você e há coisas a seu respeito que você não quer que todo mundo saiba, ou não é verdade? Sim ou não? Lógico. Só que isso não se aplica a Deus. Quem está entendendo? Isso não se aplica a Deus. Então, há coisas que eu posso fazer no átrio exterior, porque há coisas na minha vida que não te interessam. Eu tenho fraquezas que não te interessam. Você tem fraquezas que não me interessam. Enquanto nós estivermos no átrio exterior, não tem problema.
serve o suco, bota a Coca-Cola aí, serve a coxinha, vamos comer, vamos bater papo, vamos rir. Há coisas da sua vida que não me interessam, há coisas da minha vida que não te interessam. No átrio exterior, tá? Solta a música aí, DJ, nós estamos do lado de fora, no átrio exterior. Vamos fazer uma celebração aqui. Maravilha. Agora, cruzou essa porta? Cruzou a porta? Cruzei. Então aqui, meu filho, a regra é outra completamente diferente. Porque a pessoa que saiu do átrio exterior agora há pouco, cuja vida não é problema dos outros, quando ele cruza essa porta, tudo em você é problema de Deus. Número 2, do lado de fora não tem sacrifício, não tem cheiro de sangue, não tem sangue correndo, não tem animal gritando, não tem nada, não tem fogo queimando, não tem nada. Do lado de fora só tem festa. E repito, não é pejorativamente, a vida é feita dessas coisas também. Tá? Agora, em compensação, não tem intimidade com Deus do lado de fora. Tem a misericórdia de Deus, tem o cuidado de Deus, tem o sustento de Deus, mas não tem intimidade com Deus do lado de fora. Será que tem alguém me ouvindo aqui hoje? Sabe por que não tem? Porque intimidade com Deus só quando o animal está queimando no altar. Só quando o sacrifício foi oferecido no altar. Se não houver sacrifício no altar, se eu não me desnudar diante de Deus, tem como botar fogo no animal com roupa? 3, 4 muda de roupa, não tem como, então tem que se desnudar. Desnudou-se? Desnudou, toca fogo na carne desse animal. Agora, eu vou te dizer uma coisa, e hoje mais do que nunca eu sou prova disso, eu vou te dizer uma coisa, e se você não der um glória, eu vou sair por aquela porta agora. Não tem nada que você faça que Deus não apague por completo. Desde que você traga diante de Deus em sacrifício. Aleluia! Jesus! Enquanto isso acontecia do lado de fora, qual era a verdade do átrio interior? No átrio interior não tinha música, no átrio interior não tinha coxinha, no átrio interior não tinha Coca-Cola, no átrio interior não tinha comida do gauchão. No átrio interior não tinha lagosta, não tinha pudim, não tinha torta de goiaba, não tinha mousse de maracujá, não tinha nada disso no átrio interior. Ah, mas eu gosto muito dessas coisas, eu gosto de viver assim, pastor. Está errado, pastor. Bom, a questão aqui não é nem de se está errado ou se está certo. Você gosta de viver assim? Gosto. Então, por favor, saia por aquela porta. Tá? É mais ou menos o seguinte, eu preciso de alguém que não seja os sacerdotes. Vem cá, Audiele. Você, Audiele, pode ser você, vem cá. Um exemplo aqui, vou usar o Audiele aqui, que é conhecido aqui de longas datas. Ok. Pastor, eu não gosto, sabe, esse negócio de ficar queimando sacrifício, não sei o que lá, sangue espirrando para todo lado, eu enjoo, tarará. Eu quero me relacionar com Deus, pastor, mas sabe, eu venho na igreja de vez em quando, dou meu dízimo, eu faço o que eu posso, mas não me incomode demais, eu não quero muito envolvimento, Posso ser um cristão assim? Pode. É assim que você quer ser cristão? É, então, por favor, saia por esta porta. Seu lugar é no átrio exterior. Há lugar para gente assim no reino de Deus. Mas não é aqui dentro. Ezequiel 10, 3 e 5. E os querubins estavam ao lado direito da casa, que é como se fosse uma continuação daquela história do capítulo 8. Quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior, diga átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre os querubins para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio encheu-se do resplendor da glória do Senhor. Aí continua, que eu estendi o texto. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior. Agora, veja bem, vírgula.
como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Traduzir em miúdo aqui para você agora, eu já estou terminando. Tudo isso que está acontecendo, que era um fenômeno extraordinário, quem estava dentro do ato interior, as pessoas que estavam envolvidas com o sacrifício, com toda a penúria do ato interior, todo o sofrimento, assistiu e viu exatamente o que está acontecendo. Por que Ezequiel está vendo, está descrevendo exatamente? Porque ele estava no ato interior. Agora, tem gente no ato exterior que não está vendo nada, porque são as pessoas, são os crentes coxinha. Os crentes que são crentes, entenda por favor. Eles vão para o céu, vão ser arrebatados, são crentes, temem a Deus e tudo, mas não querem sofrimento nenhum, não falem sofrimento que ele desvia. Então ele está no ato exterior. O que acontece? O acesso dele é limitado. A visão que ele tem das coisas é muito limitada. O que ele ouve é limitado. Você não está me entendendo, não? Enquanto quem está lá dentro sofre mais, sofre. O preço é maior? É. O sofrimento é maior? É. A exposição é maior? É. Mas ele vê o querubim, ele vê a glória, ele vê o movimento, ele vê Deus, ele vê tudo acontecer. Mas quem está do lado de fora, só comendo coxinha e bebendo Coca-Cola, qual é o máximo que ele consegue? Ele ouve um estrondo. Brum. O estrondo foi ouvido lá no ato exterior. Um estrondo? Você ouviu esse estrondo? É um estrondo. O que está acontecendo? Sei lá, um estrondo. Portanto, quando você escolhe de que lado ou em qual átrio você quer viver, você tem que saber das consequências. Ezequiel 42, 14. Quando os sacerdotes entrarem, aqui vem. Quando os sacerdotes entrarem, vê que eu já vou ler contigo. Só deixar uma coisa engatilhada aqui. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior. Diga, não saiam. Mas porão ali, vem cá por favor, os sacerdotes. Ok? Olha bem, o que o texto está dizendo? Esse sacerdote aqui, o sacerdote e o sumo sacerdote, eles estão dentro do átrio. Aqui é um lugar onde a dor é maior, o preço é maior, o sofrimento é maior, a abnegação é maior, a entrega é maior. Poucos querem, right? Muito bem. A maioria quer ficar lá fora, porque também dá para servir a Deus lá fora, o preço é muito menor. Ora, para que eu vou escolher o preço maior se eu posso ficar no lugar onde o preço é menor? É ou não é? É ou não é? Por isso que você vai no Walmart, é ou não é? Mas veja bem, quando os sacerdotes entrarem, ouçam, quando os sacerdotes entrarem, ok? Não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras que ministraram, aqui vai, porque elas são santidade, e vestir-se-ão de outras vestiduras, eles tiram tudo, põem outra roupa, e assim se aproximarão do lugar, vírgula, pertencente. Ah, eu quero ir lá fora. Ok, você quer ir lá fora? Quero, então tira essa roupa é a roupa do átrio, tira a roupa. Ok, e boa parte dessas roupas tinha salpicado de sangue. Era uma coisa impressionante de se ver. Ok, quero ir lá fora. Ok, então tira essa roupa, veste uma outra roupa e agora cruza aquela porta e vai lá fora, no ambiente do povo. Agora, por que vai te chocar? Ok? Ok, afasta um pouquinho ali vocês, por gentileza, mas fiquem aqui comigo. 44:19. E saindo eles ao átrio exterior, ao povo, no átrio exterior, despirão as suas vestiduras com que ministraram e as porão nas santas câmaras, que ficavam
todas dentro do átrio interior. Não tinha câmara no tabernáculo, mas tinha no templo. O tabernáculo era muito pequeno. E se vestirão de outras vestes para que não santifiquem o povo estando com as suas vestiduras. Meu Deus, me ajuda a dizer isso aqui agora. Me ajuda a dizer isso aqui. Olha bem, escute bem. O que Deus está dizendo? Se vocês forem lá fora, vamos lá comigo. Escuta aqui, gente. Escuta bem. Fica parado em frente à porta aqui por dentro. Escuta, olha o que Deus está dizendo, pelo amor de Deus. Tá? Deus está dizendo o seguinte: não deixe os sacerdotes irem lá fora com a roupa com que eles ministram aqui dentro. Nós vimos no primeiro texto. Ok, Senhor, perfeitamente. Por que, Senhor? Eles vão se contaminar lá fora? Não. Eles vão pecar lá fora? Não. Então por que eles não podem ir lá fora? Eles não podem ir lá fora, cruza aqui essa porta. Porque se eles saírem lá fora com a roupa com que eles sacrificam, eles vão santificar quem não merece. Aí a Bíblia diz: não vão lá fora para que vocês não santifiquem o povo. Vem cá. Oh, Jesus. Aí eu fui checar a palavra santificar. Ok? A palavra santidade na Bíblia é kadosh. Mas a palavra usada aqui é kabar. É outra palavra. Achei curioso, fui checar. Quando Deus diz assim: não vão lá fora para que não santifiquem ao povo estando com as suas vestiduras. Aí, toda salpicada de sangue, tinha a beleza da roupa do sumo sacerdote. Aí Deus diz assim: para ir lá fora, tire essas roupas. Agora, olha que curioso, a pessoa que está dentro da roupa pode ir lá fora. Ela só não pode ir lá fora com a roupa pertencente ao ambiente do sacrifício, ao ambiente do preço. Escute o que eu vou te falar. Há um nível de relação com Deus que só vem por um preço. Aleluia. Pastor, mas eu não gosto de pagar preço. Também há um nível para você. Mas também tem uma coisa: aqueles que pagam um preço diante de Deus, de sofrimento, de abnegação, de renúncia, de entrega, de exposição, essas pessoas têm naturalmente, não é nem algo adicional que precisa ser feito, elas têm naturalmente um grau de intimidade, de relação, de credibilidade com Deus, que não pode ser transferido. É por isso que essa história, quando às vezes, ministério de intercessão é um ministério tremendo. Quando a pessoa não quer ter trabalho, o que ela faz? Ela pede os outros para orar por ela. Não é que está errado pedir ajuda em oração, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que, quando a pessoa vê que uma outra pessoa tem mais intimidade com Deus do que ela, o que já é estranho, porque não há privilégio no reino de Deus, se há uma intimidade desse indivíduo com Deus que eu não tenho, isso já é um sinal de que eu preciso rever alguma coisa. Porque Deus não o ama mais do que me ama, o amor de Deus é igual. Por que então que ele tem uma intimidade com Deus que eu não tenho? Vai escafunchar a história dele que você vai descobrir. Vai descobrir o preço, a entrega, a entrega, a abnegação, a renúncia, sacrifícios que foram feitos a vida inteira. Quem está entendendo, gente? Amém. Quem está entendendo, gente? Ah, Jesus. Não saiam lá fora com as suas roupas, porque vocês vão santificar quem não merece. Bem-aventurado aquele, aí vem os anelos dos salmistas. Olha os anelos. Bem-aventurado aquele que tu escolhes e fazes chegar a ti para que habites em teus átrios. Olha que coisa curiosa. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. A minha alma está anelante, desfalece pelos átrios. Gente, eu já li tanto esses textos, eu vou dizer para vocês, mas nunca caiu a minha ficha.
do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. A minha alma anela pelos atos. Aí eu entendi, porque na verdade é o oposto do que muito tempo eu pensei. Tá? Vida não é lá. Lá é juízo. Lá é uma carga que ninguém quer carregar. Vida está aqui. Aqui é vida. Aqui é entrega. Aqui é sacrifício. E é aqui que é construída a intimidade. Sabe onde ficavam as câmaras do templo? Todas no átrio. Não tinha uma câmara no Santíssimo Lugar, nem meia câmara no lugar santo. Ninguém morava no lugar santo. Ninguém nunca morou no Santíssimo. As pessoas moravam lá. É o dia a dia. Você está entendendo? Quem está entendendo, gente? Amém. Ou seja, o dia a dia da igreja não são cultos de glória sempre. Eu acho curioso quando as pessoas, o culto hoje foi mais ou menos. O pastor hoje pregou. Porque para ser bom tem que ser todo dia, tem que ser o Santíssimo Lugar. Todo dia, todo dia, todo dia. Tem uma música aí tão engraçada, não quero criticar, não gosto quem fez ou quem canta, mas toda vez que canta, eu parece que desperta em mim uma risada sem querer. Eu não sei o que lá, na mirra ardente, sabe com essa música? E não sei o que lá, nananana. É uma música, quando você ouve a primeira vez, a tendência é falar, oh, glória a Deus. Mas quando você compara ela teologicamente com o que a Bíblia diz, essa música está ao inverso do que a Bíblia diz. As câmaras eram no átrio, ou seja, o lugar para morar, para passar o dia a dia. É mais ou menos o seguinte: você vive de lagosta daquele restaurante que você gosta, ou você vive de arroz, feijão, às vezes batata frita, às vezes um bife do seu dia a dia na sua casa? O que você come todo dia? Hã? Pronto. E você está vivo, não está? Aí de vez em quando o maridão quer fazer uma graça, faz o quê? Leva você naquele restaurante, naquele, não é? Aquele outro. Ou vice-versa, é ou não é? Aí chega lá, pede o que quer, não é verdade? Esses dias nós fomos num restaurante, eu e a Zanda chegamos lá, descobrimos um restaurante novo, fomos arriscar. E deu certo, era um restaurante maravilhoso, pedimos lá um prato com seafood, e nós íamos dividir o prato, que a fome não estava tão grande. Vamos share, porque está tranquilo, é. Aí quando nós provamos o prato, eu chamei a garçonete e falei, traz mais um. Delícia, comemos, ainda sobrou um pouco, botamos na vasilha e trouxemos para casa. No dia seguinte eu comi de novo. É o Santíssimo, mas isso é uma vez no ano. Isso é de vez em quando. Essa barriguinha aqui está crescendo, não é por causa de lagosta e seafood do restaurante, não. É a comidinha de casa mesmo, e falta de exercício. Quem está entendendo, gente? Amém. Quem está entendendo? Amém. Então, quando você desvaloriza o dia a dia, sabe aquele sofrimento que você acha que já passou do limite? Não dá mais, Senhor. Não dá mais, eu vou sair por aquela porta, Senhor, ó. Sabe quando você fala com Deus assim, Senhor, ou o Senhor para, ou eu saio por aquela porta. Aí sabe o que Deus diz? Deus diz assim, problema seu. Você pode me servir aqui, como pode me servir lá. Eu não vou te abandonar se você sair por aquela porta. Quer sair, saia. Pode ir. Ah, não, Senhor. E aqui está um sofrimento, e corta pescoço de bode, e não sei o que lá. E só ouvindo gente celebrando lá fora. E as coxinhas e tal, e barulho de garrafa de Coca-Cola abrindo, e aqui, e cortando o pescoço do negócio, e sacrifício, e sangue. E enquanto eu estou pagando um preço desse, eu estou vendo só gente gritando e celebrando lá fora. Senhor, Senhor, eu vou sair por aquela porta. Será que tem alguém me ouvindo aqui hoje? Aí Deus diz assim, o que chegaram para Jesus quando o negócio estava muito feio no átrio? Chegaram para Jesus assim, esse discurso está muito perigoso. Os discípulos vão vazar. Aí vieram os discípulos, assim, o povo está indo embora, esse discurso está muito violento. O senhor não está vendo que o povo está indo embora? Aí Jesus fala assim, estou vendo. Vocês não querem ir também não?
Vocês não querem também? Aí vem o Pedrão, né, que às vezes falava bobagem, mas às vezes falava coisas tremendas. Para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Como que eu vou sair desse lugar se a glória entra por aqui? E é por aqui, esse é o caminho da glória. Como é que eu vou sair desse lugar? Mas pastor, se eu tiver que entrar aqui, eu vou ter que lembrar de coisas, meu filho, o teu passado é a tua história. Teu passado é a tua história, as coisas que você viveu, fez ou passou, te fizeram. Essas cicatrizes é que te permitem ver o trânsito dos querubins, enquanto outros só ouvem o estrondo lá fora. Aleluia. Há uma razão para a tua história ser o que é. Coloque-se de pé. Obrigado aos sacerdotes. Deus abençoe vocês. Você pode colocar a mão no teu coração. Aliás, põe uma mão no teu coração e aponte para aquela porta lá e diga comigo: Senhor, nunca mais eu direi que sairei por aquela porta. Eu quero ter uma câmara no átrio, como tanto anelaram os salmistas. Olha aqui, Salmo 92, 13. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão aonde? Nos átrios do nosso Deus. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Digam graças a Deus. Aplauda ao Senhor.